Então, nós vamos a mais um vídeo para colocar no canal, no qual nós vamos tratar do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Hoje eu estou num cenário diferente, porque eu estou em Feira de Santana. Viajei à Feira de Santana para passar o Natal e o Ano Novo com a família. E o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ainda tratando desse tópico com os coríntios, ele diz assim, no começo, o primeiro tópico, o nome é Advertência da História de Israel. Ele vai trazer à tona os acontecimentos que se deram com o povo de Israel, mostrando aos coríntios e a nós, que é, para exemplo, ele chega a dizer aqui, o que é que aconteceu, gente? O que aconteceu? Não se deve brincar com Deus. To be or not to be. Ser ou não ser. Não faça panelada. Deus não gosta de panelada. Satanás gosta de panelada. Satanás, ele gosta, ele aceita que você esteja na igreja A, B, C, D, F, G, H e ao mesmo tempo esteja flertando com ele. Isso para ele é a glória. Deus é diferente. Deus é único. E não aceita essas marmeladas. Então, a advertência da história de Israel, ou seja, vamos usar o que aconteceu com Israel. Versículo 1. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Foi uma experiência que eles tiveram. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, sob a liderança do profeta Moisés. Aí veja bem, ele vai dizer agora, todos comeram do mesmo alimento espiritual, tiveram a mesma experiência, beberam da mesma bebida, da mesma água espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, porque tudo na Bíblia, a Bíblia ela é cristocêntrica. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto, que é o caminho, o íntere entre a saída daqui e a entrada na glória. Essa caminhada aqui é um deserto, tem coisas que acontecem. E esse povo não conseguiu, os israelitas não conseguiram deixar os usos e costumes do Egito. E ele está dizendo aqui para os coríntios, vocês têm que parar com isso. Ser ou não ser. Essas coisas, versículo 6. E isso aconteceu como exemplo. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles. Não vamos seguir mau exemplo de, o cara bebe, tem 3 mulheres, é um problema dele. Esse meu tempo já passou, se é que eu participei disso. O outro fuma maconha, problema dele. O pastor roubou, problema dele. A mulher do pastor, problema é eu e Deus. É você e Deus. É Deus e você. Você não tem que seguir por ninguém. Você tem que seguir pela palavra. Por Deus. É o teu supremo pastor. Então ele diz no versículo 6 que essas coisas ocorreram para exemplo. Para exemplo, como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aí no versículo 7... ele diz assim, não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Paulo vai usar um texto do Antigo Testamento, do Êxodo, de Moisés, como está escrito, o povo se sentou para comer e beber e levantou-se para dançar, farrear, motel, sexo, não é mais sexo não, é gospel mesmo, gospel, droga e rock and roll, né? Sexo, droga e gospel, que agora tá isso. Virou uma bagunça o evangelho,
na mão dessa gente inescrupulosa. Essa leitura que eu fiz, o povo se levantou para comer e beber e depois foi farrear, é Êxodo 32, 6. Então está aí, os motéis estão cheios de crentinhas safadas e de crentões safadões, 2, 3 mulheres e etc e tal, estão achando que Deus é um brinquedo e que isso não vai dar em nada. É claro que isso não é via de regra. Tanto nas igrejas denominacionais, inclusive até mesmo na igreja católica, em todas as religiões tem pessoas sinceras e honestas, que Deus pesará a sinceridade deles e dará um escape. Mas os vagabundos da fé serão punidos. Continuando aqui, o versículo 8. Não pratiquemos, olha aqui, ó, Paulo agora vai enumerar. Eu falei, blá, 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 mas o próprio apóstolo Paulo aqui vai enumerar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, que é a prostituição, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil, lá na época de Moisés. Teve que Finéias, foi o filho do sumo sacerdote, foi lá e consumou, teve que aniquilar um casal que estava chefiando aquela prática, aquela orgia, aquele carnaval, aquele bacanal. Então, num dia morreram 23 mil. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, isso é duvidar. Colocar Cristo à prova é duvidar, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Serpentes aqui são ataques espirituais, demônios. O cara pega um demônio ali na esquina, vai embora até não ter mais solução. Por causa da incredulidade. Tem vários espíritos de bebida, de cigarro, de não sei o que, de depravação, de resistência à fé, família, o escambau. Está espalhado, 200 milhões de demônios foram liberados. Isso é uma inferência profética, o irmão Brana fala sobre isso. Então não tampouco devemos duvidar de Cristo, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Além disso, versículo 10, uma coisa terrível, veja só. Além disso, o versículo 10, não murmurem. Não adianta estar na igreja duvidando da palavra, da pregação, do irmão que está do lado, isso não nos compete. Não tem nada a ver conosco. Eu tenho que estar ali e tentar adquirir e tentar captar a mensagem que o Espírito Santo quer dar através daquele pregador. Quero nem saber se ele fuma, escondido ou bebe. É um problema dele. Ah, roubou o dízimo. Não quero saber. Não me venha com fofoca, Satanás. É com ele e Deus. Na hora certa, Deus tira ele dali e bota outro. Ou não, conserta ele. Agora você julgar, você é Deus. Eu não vou à igreja porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. Então você é Deus. Tem algo errado com você. Não é nem com o pastor, nem com ninguém. Vamos lá. Além disso, não murmurem. A murmuração é uma tristeza na vida da pessoa. Não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Veja só, destruidor aqui é um demônio. Espírito destruidor. Que joga a pessoa na sarjeta. Acaba com tudo. Essas coisas, versículo 11, de 1 aos Coríntios 10. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O apóstolo Paulo falou isso, escreveu isso, há praticamente 2000 anos atrás. Certo? 60 anos depois de Cristo, 1 aos Coríntios, por aí 50 anos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui sobre quem, para nós, lá ele dizendo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Agora eu te pergunto, e hoje? Dizer o que de hoje? Está pensando o quê? Gente, pelo amor de Deus, abre os olhos. Está pensando que tem evangelho na terra mais? A cristã tem um gato pingado, você conta a dedo, é muito difícil, não é impossível. Não é, e essas advertências é para que a gente se alerte. Ele diz aqui, ó, assim, versículo 12,
aquele que está em pé, olhe, tenha cuidado, que não caia. Isso ele falando há 2000 anos atrás. E hoje, com essa mesclagem toda aí, na comida pessoas doentes, mal alimentadas, pensa mal, não consegue pensar corretamente, nem sobre a Bíblia, interpreta tudo errado. A mulher fala, o cara interpreta errado, o marido fala, a mulher interpreta errado, é o cacete, o quebra-pau dos infernos, por causa de uma palavra que alguém interpretou errado, separação, problema de dinheiro. E o apóstolo Paulo, aquele que está em pé, cuide, que não caia. E hoje, século 21, 2000 anos depois, ar poluído, água poluída, pressão do governo, imposto, não sei o que, carro quebra, mulher reclama, filho chora, vizinho reclama, tudo errado. Pressão dos infernos. Ele está falando para os coríntios aqui, que já era uma bagunça. Tinha prostituição no templo, 1000 prostitutas religiosas. Eu tenho a série, tá aí, eu vou postar esse vídeo, mas tem uns 8 ou 10 vídeos para trás. Desde o capítulo 1. Então aquele que está em pé, cuide, que não caia. Versículo 13. Não sobreveio, agora vem um... Graças a Deus, o apóstolo Paulo é muito bom, esse irmão Paulo, viu? Que cabra bom, que pregador. Ele mostra a verdade e você fica aterrorizado, parece que está tudo perdido, mas aqui agora, ele vai trazer um alívio. A partir do versículo 13 ele diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse da terra, nada, não vem nenhuma tentação que você não suporte. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. São coisas que se você sentar, respirar e clamar, Deus me ajude, você encontra o caminho. Às vezes o caminho está aqui, ó, 1 palmo, 1 metro de você, e você consegue a solução. Só é tomar a decisão certa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando vocês estiverem sendo tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. O próprio Deus fará isso. O próprio Deus dará o escape. Vamos ao tema seguinte, que ainda trazendo aquela questão da glutonaria, comida demais e tal, comida com farofa, galinha preta, não sei o que. Nas igrejas é bolo. Nas igrejas, bolo e guaraná, tudo gordo, tudo diabético. Aleluia, meu Deus. Eu tô rindo, mas Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente entra muito, velho. Espíritozinho sorrateiro, velho. Sorrateiro, ele entra com grutunaria, com moda, com carro novo. A irmã comprou um carro novo e começa a idolatrar a irmã, meu irmão. As festas idólatras e a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo vai trazer um paralelo aqui, que os coríntios estavam fazendo e que muita gente faz hoje, confunde tudo, e vai separar as pontas. Vamos lá. Meus irmãos, por isso, versículo 14, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Está aqui, ó. Ele está falando para a igreja. Paulo não está falando para o candomblé, lá, né, para quem? Para o templo de Diana, nem para os espíritas, nem para ninguém, nem para os mormons, nem para... Se bem que o evangelho é para todos, mas Paulo está direcionando aqui aos coríntios, a igreja de Coríntios. Então, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Idolatria na igreja. O pastor cobra 10 mil para cobrar, para pregar. Onde que diabo está isso escrito? Porque na Bíblia não está, então tem que ser do diabo mesmo. O cantor cobra 15 mil para cantar para Deus ou para quem? Deve ser para Satanás,
Porque Jesus Cristo não quer essa idolatria, avareza. Fujam da idolatria. Estou falando a pessoas inteligentes, sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. O cálice de bênção, você vai para a igreja para adorar a Deus. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos lá na ceia não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo. Por representação, pois todos participamos de um único pão que é Cristo. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar. Não tem como misturar. Então é o que Paulo está querendo dizer aqui, no versículo 18. Não tem como misturar. O povo está consagrado. Não estão em comunhão com o altar. Versículo 19 ele diz, porque, portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Como é que vocês querem trazer para a fé os costumes de antigamente? Tem que largar. Aí ele diz, ou o ídolo é alguma coisa? Não tem como você estar na presença de Deus e cheio de prostituição, ou drogas, ou pensamentos, ou o que for. Não compensa. O estrago é maior. Não, eu estou repetindo. Não, versículo 20. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Não dá para misturar. Não dá para misturar. Aí o versículo 21 diz o seguinte, continuando. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não funciona. Dá uma má digestão espiritual. Traz doenças. Traz tristezas, traz depressão, traz tudo. É ser ou não ser. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem que ter determinação. Tem que saber o que quer. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? E o terceiro e último tópico é esse aqui, ó, de 1 aos Coríntios 10. A liberdade do cristão. Veja, aqui tira toda a imposição, vai tirar o legalismo, etc e tal. Ele diz assim, versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas nem tudo é edificante. Eu posso tudo, ninguém me impede, minha mulher não me impede, o pastor não me impede, eu estou em Feira de Santana, o pastor vai saber se eu tomar uma cerveja aqui? Não vai, mas eu não vou tomar, porque eu tenho domínio próprio. Eu vou trabalhar no meu táxi lá, a mulher vai saber que eu entrei no motel com táxi com uma novinha, sei lá o que for? Não vai saber, mas eu não vou entrar porque eu tenho domínio próprio. Eu não quero, eu sei o que tenho, melhor do que tudo isso, melhor do que qualquer mulher, do que qualquer droga, do que qualquer bebida. Cristo está acima de tudo isso. Aí ele diz, tudo me é permitido, mas não é conveniente. Depois ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo é edificante. Vai edificar em quê? Um prazer, um momento de prazer. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Tem os nossos outros irmãos, tem o vizinho, tem o amigo lá do táxi, o amigo do Uber, o amigo do trabalho, a minha vizinha. Todo esse povo busca exemplo e busca em mim, o meu passageiro. Aí ele diz assim no versículo 25, comam de tudo que se vende no açougue, sem perguntar, sem fazer perguntas por causa da consciência. Aí, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele está dizendo, ele está narrando aqui o Salmo capítulo 24,
versículo 1. Agora, no versículo 27, nós encontramos o seguinte, veja bem, Paulo diz: se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, é o seu critério, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Então, eu estou dirigindo, tem um cliente meu, passageiro meu, que me convida para o casamento dele, alguma coisa. E chega lá, eu vejo que ele é de uma religião pagã. Eu não tenho que questionar. Eu posso até ter meus critérios e tal, mas não tenho que questionar. Eu vou me sentar, vou dar graças e vou comer. É claro que eu não vou comer tão deliberadamente, tão à vontade, mas estou ali e participei. Mas tem um detalhe aqui. Mas, no versículo 28, mas, a consciência do outro, mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos. Aí o apóstolo Paulo diz, não coma. A partir daí, se é você só, você está ciente, você deu graças, você vai comer, vai sair dali, apertar a mão e tchau. E depois não volta mais, é claro. Mas se algum outro irmão, rapaz, tu vai comer isso aí, isso é comida sacrificada aos ídolos. Aí o apóstolo Paulo diz, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Aí ele diz, refiro-me no 28, no 29, refiro-me à consciência do outro, não é nem a minha, é a pessoa que veio ali e disse, oxê, tu vai comer isso aí, é? Tu tá conversando com essa mulher, tu vai entrar nesse lugar, é? Tem gente que é assim, insegura. Aí a gente tem que respeitar a insegurança do outro. Não refiro-me, 29, refiro-me à consciência do outro, não propriamente a sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Por quê? Eu sei que estou firme na fé, eu sei que não estou adulterando, sei que não estou tomando cachaça, sei que não estou fumando droga, nem cigarro, nem nada, mas a outra pessoa lá, então eu evito aquilo ali, por causa da consciência do outro. Aí o versículo 30 diz, se participo da refeição com ação de graças, porque sou caluniado por algo pelo qual dou graças, eu sei que estou certo, sei que não estou envolvido, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o critério. Façam para glorificar a Deus. Não se tornem motivo de tropeço, aí é que está, né? Aí é que está. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para grego e nem para a própria igreja. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Olha o objetivo principal do Evangelho, para que sejam salvos. Então, se o meu costume, se a minha bebida, se o meu cigarro, entre aspas, né? Não que a minha cervejinha está prejudicando a minha família, está prejudicando alguém, eu paro. Entendeu? Qualquer coisa que eu vá fazer, mesmo sendo boa, vai prejudicar a alguém, eu não faço. O prejuízo será maior, o prejuízo será almas, vidas. E Deus vai cobrar. Que Deus abençoe a todos. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Shalom, Adonai. Glória a Deus.